Olá, o Estação Cultura está no ar e daqui a pouco vamos falar do espetáculo Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor, que volta a cartaz no Teatro Renascença. Tem as dicas de leitura de Luiz Gil e música ao vivo com Joana Reais. E começamos com artes plásticas. Confira a exposição Memórias de um Passado Esquecido, porém não muito distante, de Rafael D'Antona. A arte contemporânea tem muito espaço ainda para ser explorado, no sentido de uma arte que possa ser mais política, que possa intervir de uma forma mais direta, que possa pensar a democracia, pensar a educação, pensar os processos de formação de identidades culturais. Entre os anos 60 e 70, no Brasil, centenas de políticos, jornalistas, artistas e cidadãos anônimos foram presos, torturados e assassinados. A mostra viaja nas palavras da história recente do país. Sendo espaço de passagem em um ambiente universitário, numa escola de artes, que se proponha não só a produzir artistas plásticos, mas produzir pensamento também, no nosso atual contexto político, acho que isso adquire uma força de intervenção no sentido de fazer as pessoas, os professores, os estudantes, os transeuntes, os visitantes pensarem sobre isso. Então, fazendo essa intervenção, isso para provocar pensamento, reflexão, crítica e, de uma certa forma, até algum choque. As expressões tomam por base depoimentos de quem sofreu repressão durante a ditadura militar e as frases foram retiradas do livro Brasil Nunca Mais. Todos os relatos aqui eles são provas irrefutáveis, dos crimes contra o humano que aconteceram durante a ditadura. Então, eu relato aqui em forma de fragmentos, que eu reuni durante a leitura do livro. Então, eu trabalho nessa linguagem fragmentada para mostrar os relatos que já estão no livro e que são relatos que todos vieram da própria justiça militar do tempo da ditadura militar. Ele é um projeto conceitual, então eu fui pensando ele durante a leitura, mas o critério de escolha para as frases foi justamente mostrar da forma mais crua e real e desnuda possível os crimes que aconteceram contra todas essas pessoas. Bom, e agora vamos às dicas de literatura com o nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje o Gil fala, para começar, de um autor chileno, isso, Gil? Pois é, Juan Nemar, que é considerado o Kafka chileno. Ele é autor do romance Um Ano, que sai dentro da coleção Outra Língua, da editora Rocco. Aqui o autor apresenta o Diário de um Homem. O leitor vai encontrar sempre o primeiro dia de cada mês de um ano não identificado e vai se deparar sempre com acontecimentos bem estranhos. Já li e, de fato, é um livro diferente. Um Ano, do Juan Nemar, é da coleção Outra Língua, da editora Rocco, tradução de Pablo Cardelino Soto e pós-fácil de César Aira. Segunda dica de hoje é a literatura infanto-juvenil, isso, Gil? Menos do que um Troco, da Simone Saueressig. Aqui nós conhecemos a história do Wellington, um menino que vive com a avó e os irmãos e leva uma vida difícil, com poucos recursos financeiros. Até que um dia o menino resolve fazer um curso de informática e sua vida dá uma guinada para o bem e para o mal. Menos do que um Troco, da Simone Saueressig, é da Artes e Ofícios, tem essa capa que a gente viu aí, super bacana, da Marta Castilhos, e vai ser lançado sexta-feira, às 19h, na livraria Saperialdi, na rua Lopo Gonçalves 33, aqui em Porto Alegre. Bom, e aí no sábado tem Tons e Letras a partir das 11 da manhã. 11 da manhã, com algumas dicas também de leitura, algumas entrevistas, tudo em função de literatura. Obrigado, Gil. E continuamos falando de livros, em especial da Festpoa Literária, que começa hoje. O homenageado dessa edição é o Vitor Ramil. Ele participa hoje à noite, às 19h, da abertura do evento, lá no Bar Ocidente, numa conversa com Ismael Canepelli e Felipe Elizade. A peça Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor, volta a cartaz em nova temporada no Teatro Renascença. O espetáculo pode ser visto de sexta a domingo até o dia 28 de junho. O diretor Clóvis Massa está aqui conosco para falar sobre o espetáculo. Seja bem-vindo. Clóvis, como é que é colocar uma biografia em cena? Olha, é um desafio para a gente, né? Porque o cineasta, o Fassbinder, ele tem
uma trajetória, apesar de, digamos assim, de ele ter morrido aos 36 anos de idade, ele tem uma vida muito intensa, com muitas experiências, né? Ele foi considerado, né, na época em que exerceu, né, como realizador no teatro e no cinema, um dos principais diretores, né, mundiais, né, internacionalmente famoso ele se tornou. Então, era um desafio para a gente no sentido de que a gente não tinha uma peça, houve uma construção dramatúrgica, né, durante o processo de montagem, então a gente foi extremamente fiel, digamos assim, à sua biografia, mas também poético, no sentido de que a gente não queria também contar uma história que ficasse só no âmbito da fidelidade, né, simplesmente biográfica, e sim que funcionasse cenicamente, né? Então, a gente, o que fez? Lidou com momentos de histórias, narrativas, né, que ele vivenciou, e lidou também com partes das suas obras, ou seja, de que maneira a gente podia aproximar isso, contrastando, diferenciando, né, de que forma ele bebia na fonte da ficção ou bebia na realidade, né, digamos assim, para trazer para a sua obra ficcional, nas peças e nos filmes famosos que ele teve, né, para a sua criação. Fazendo um diálogo da biografia dele com os trabalhos dele. Tu falou da questão da dramaturgia, o Johnny sempre trabalha biografias e de maneiras diferentes, né? Queria que tu falasse um pouco desse processo que é sempre colaborativo e coletivo, né? É uma coisa muito interessante porque assim a gente não tem. Quando começou, ele fez uma pesquisa intensa sobre a vida e eu, né, por outro lado também fiz como diretor, né? Eu o convidei para entrar no processo de montagem justamente porque achei que ele tinha muito a ver, porque já tinha feito, né, obras que se baseavam ou no Andy Warhol, né, ou no Nelson Rodrigues, ou seja, ele já tinha, né, bastante experiência com relação a isso, mas, por outro lado, ele tem essa ideia de não ser um autor de gabinete, né, que escreve, que apresenta a peça no final. Então, a gente exerceu todo um processo de criação, de dramaturgia cênica mesmo, assim, né, uma dramaturgia da cena, em que a gente foi levando partes da sua vida, né, quando a gente improvisava, e ele assistia, ele voltava para casa, ele trazia outras coisas que não eram as mesmas que ele tinha visto, mas que tinha estimulado ele a escrever. Então, foi uma via de mão dupla nesse sentido. É um processo que trabalha também com a criação dos atores, do próprio diretor, do dramaturgo. É uma equipe super grande que está envolvida, né? E eu sei que vocês também têm um espetáculo que também dá vários olhares sobre a cena, nessa perspectiva de que o espectador e a própria cena se movimenta como se fosse um filme, né? Um filme de Fassbinder. Como é todo esse processo, ouvindo tantas vozes, Clóvis? Eu me sinto um orientador, né, nesse sentido, né, do processo, um diretor, né, que tem que orquestrar tudo isso, né, justamente porque tem as projeções ao vivo nesse sentido, né, no sentido de que eu queria trabalhar algo que fosse para recriar a imagem do cineasta, né, recriar o recorte que ele tinha, recriar, digamos assim, um princípio estético, né, princípios estéticos da obra dele. Não copiar, mas ver como é que isso ficaria no palco, né, exatamente com as características que a gente tem mesmo na própria cena, né? Então, é necessário que a iluminação faça isso, né? Quer dizer, o Fassbinder tem um tipo de recorte muito específico, né, que ele colocava em alguns momentos uma câmera num espaço, digamos assim, fora de onde estava sendo realizada a cena, por exemplo, atrás de uma janela, e a cena acontecia no espaço interno, né, de um ambiente. Ou se a cena acontecia num quarto, ele colocava a câmera na sala e cortava um pouco o ator, né? Era muito interessante isso. Ele pega isso, na verdade, o grande mestre dele é o Douglas Sirk, né, que é um norte-americano famoso, né, da década de 50, 60, que fez filmes memoráveis, assim, melodramas, e ele mesmo dizia que a filmografia dele é basicamente de melodrama também, nesse sentido, mas extremamente político, né? Então, ele lida com esse tipo de concepção, né, de imagem, e foi nesse sentido que a gente tentou revisitar isso, né? Perceber de que maneira isso podia nos alimentar
em termos de constituição da cena, então por isso a gente tem a luz, as projeções ao vivo, como uma duplicação também em alguns momentos, né? O Maurício Casiraghi faz um trabalho ótimo, o Lucas Simas, nosso iluminador também, né? Nesse sentido. Tem a trilha também. Tem a trilha do Cláudio Levitan, que, né, bomba de maneira assim impressionante, porque a gente ouve uma vez e fica aquela música, né, na cabeça, os atores cantam, né? A gente teve a preparação vocal da Marlene Goidanich. Falando de atores, quem é o elenco? Bom, a narrativa, nesse sentido, né, ela pega várias partes da história do Fassbinder, né? E então, no caso, a gente tem alguns atores que fazem o próprio Rainer Werner Fassbinder nas diferentes fases, né? No caso, o Marcos Contreras, que tem uma semelhança física, né, também bastante instigante com relação a ele na última fase da vida dele, né? O Frederico Vitola também, o Luciano Piper, a gente tem a Vivi Chames, a Martina Frolik, a Renata de Leles, né? Enfim, maravilhosa em cena. E a gente tem o Rodrigo Chalaco, que é o nosso cenógrafo e também acabou entrando em determinado momento para o elenco, fazendo a sua participação, né, mais que fundamental para a gente. Bom, então vale convidar as pessoas, né? Lembrar que Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor, está em cartaz no Teatro Renascença de sexta a domingo até o dia 28. Obrigado, Clóvis. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E agora tem música ao vivo no Estação Cultura com a Joana Reis. Ela faz show Joana Reis, ela faz show esta semana dentro do projeto Quarta Autoral do Sicredi. Vamos de música. Perdida nas janelas da alma, olho as cidades sem tempo, cenários de vidas imaginadas, distantes do trabalho intenso, mundos no tempo imaginado, perdidos à entrada do labirinto, no meio da vastidão a poesia de um dia a mais a viver. Janelas da alma, sol do meio-dia, riquezas de quem não tem o que fazer, cenários de vidas imaginadas, frestas de luz ao amanhecer. E se o amor bate as asas e voa sobre nós, eu vou ser feliz aqui amanhã e depois. E se o amor bate as asas e voa sobre nós, eu vou ser feliz aqui amanhã e depois. Perdida nas janelas da alma, olho as Conheça agora o Via Cultura, espaço dedicado às artes na Zona Sul de Porto Alegre. No Espaço Cultura, a proposta é uma diversidade de eventos ligados às ciências humanas e às artes, como workshops, seminários, shows, exposições, música, teatro e dança. Na inauguração do Via Cultura, o Coro Internacional da Universidade de Harvard se apresentou. Via Cultura nasceu da crença de que o corpo e o espírito humano, que nós compreendemos aqui assim como somatório das nossas faculdades intelectuais, podem e devem ser desenvolvidos em conjunto, e de preferência no mesmo espaço.
A gente aqui da Zona Sul, sou moradora daqui, né? A gente viaja já para todos os outros bairros da cidade para ver espetáculos e agora então estamos muito felizes que a Zona Sul está oferecendo para a cidade este canal de cultura. O Via Cultura funciona num prédio de estilo contemporâneo bem multifacetado. As paredes do estacionamento vão receber projeção de filmes e também o terraço e a praça vizinha recebem atividades. Então a ideia é de que a casa vá até a praça, de que toda a extensão da casa sirva para projeções, para mostras artísticas. E o nosso som ao vivo de hoje é com a cantora portuguesa Joana Reais e o violonista brasileiro Romer Pinheiro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, passagem por Porto Alegre. Tu já está há algum tempo em Porto Alegre já sentindo essa cena e mais um momento para tu estar te inserindo nessa cena. É verdade. Eu estou aqui há 6 meses, mais coisa, menos coisa. Vim com o objetivo de gravar o meu CD, um CD de originais com o meu nome, portanto, na primeira pessoa, aqui em Porto Alegre, onde tenho encontrado uma cena musical muito interessante, com músicos, estúdios, enfim, com muitas influências, não só do rico país que é o Brasil, como também aqui da Argentina e do Uruguai, portanto esta América Latina, com a qual eu me identifico muito, com o seu calor, e aqui estou. Ana está caindo numa cidade que tem características um pouco diferenciadas do que se pensa, de repente, do Brasil lá em Portugal, né? É verdade, é verdade. Este Brasil que eu estou a conhecer é um país bem diferente daquela imagem do samba, mulatas, caipirinha, que se calhar na Europa, e quando não se conhece o Brasil que se tem, mas é um Brasil muito mais rico. Joana, está aqui o CD, você vem de que cidade? Pois é, eu venho de Lisboa, foi aliás em Lisboa que conheci o Romes, o violinista que me está a acompanhar. E em Lisboa gravámos esse EP de estreia com a minha banda, Múcio Sá, Miguel Menezes e André Mota. E enfim, esse CD é um orgulho e foi um trabalho de equipa com pessoas extraordinárias e que estou aqui a lançá-lo e estou aqui a falar sobre ele. E a música que tocámos anteriormente é a música Aqui Tão Perto, uma das músicas que está no EP, e a próxima também será. Romes, como é que foi esse encontro de vocês lá em Lisboa? Você estava também passando por lá, né? Sim, eu fui para Lisboa para fazer um mestrado, fiquei lá 2 anos e meio. Então, quando logo saí daqui, estava começando o Escuta o Som do Compositor, um coletivo interessante aqui da cidade. Então, saí daqui cheio de vontade de também levar essa ideia para lá. Montei o Escuta Lisboa lá e uma das pessoas que já fazia parte do Escuta recomendou a Joana. Foi assim que a Joana foi parar no Escuta, assim que a gente se conheceu. E assim que vocês dois voltaram ao Brasil. Exatamente. E através do escuta e desta ideia de coletivar ou de, enfim, agrupar músicos todos com as mesmas vontades, também conheci o Autoral Social Club, onde nos iremos apresentar no dia 23 deste mês. Próxima terça-feira. Exatamente. Não amanhã, na outra. E o teu repertório? A gente tem a ver características de uma música que remete a Portugal também, então eu já ouvi tu tocar coisas de jazz, coisas de bossa nova. Como é que tu compõe o repertório que está no teu disco? Pois é. A minha formação está assente no jazz e, enfim, o jazz é cantado em inglês e as influências são muito mais da América do Norte, mas o que é certo é que quando eu comecei esta aventura de compor o meu repertório, tem muito mais a ver com músicas do mundo e é todo cantado em português e tem a ver com as minhas influências e herança também africana e também com estes ritmos brasileiros e africanos, e portanto eu acho que o meu repertório é uma mistura, é mesmo músicas do mundo. Sem dúvida que há uma fórmula do jazz no sentido mesmo de, portanto, tema, solos, a importância de cada instrumento no grupo, no conjunto, mas as coisas são cantadas em português e são sobre temáticas mais populares ou mais engraçadas, mais lisboetas. Então vamos à próxima canção, por favor. Sim, muito obrigada. Próxima canção, Maria Lisboa. Varina usa chinela, tem movimentos de gata e na canastra a caravela. No coração a fragata e na canastra a caravela. No coração a
manchas o vestido. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vendo sonho e maresia, tempestades apregoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Joana, esse teu trabalho tem também um quê de teatralidade? Tem. Eu acredito muito numa fusão das várias artes, ou seja, ser um pouco mais do que música, mais do que teatro, mais do que dança, mas ir beber essas influências dessas várias linguagens artísticas e tê-las todas no palco. É um super desafio, mas é um dos meus desafios. E sim, no duo que eu tenho com o Romes, que surgiu em Lisboa, que agora está aqui instalado, nós... Os Reis da Ronha. Os Reis da Ronha, exatamente. O Rei e a Rainha da Ronha, portanto, a comitiva real é onde nós damos voz aos nossos alter egos e onde assumimos mais um modo de personagens, e aí é teatralidade, bom humor, bocas, enfim, música à mistura, aí é o nosso caldeirão de influências. Bom, e nesses dois shows que vocês fazem agora é esse formato, Reis da Ronha, é isso? E, exatamente, agora no Sicredi, esta quarta-feira, vamos em modo Reis da Ronha, com música e teatro, e no Autoral Social Clube será a minha música, em que eu estarei acompanhada pelo violinista Ricardo Cordeiro, e vou dar assim um cheirinho dos Reis da Ronha com o Romes. Uma participaçãozinha. Exatamente. Bom, Newton, acho que por hoje estão ficando por aí, né? É isso? É verdade. A gente termina a estação, então, com a Joana, que faz show nesta quarta-feira, 13h, na Biblioteca do Sicredi, que fica na Avenida Assis Brasil, número 3940. Na terça-feira também, a Joana se apresenta no Autoral Social Clube, lá no Espaço Cultural 512. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui com mais música da Joana Reais, certo? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Esta música, na verdade, é do Romes Pinheiro. Obrigada. Embaixo da minha casa tem um velho estressado que não deixa o pai tocar violão. Aqui na minha rua tem uma menina louca que só vive de armar confusão. Eu acho teu sorriso tão lindo, tu acha que eu canto tão bem. Quem sabe a gente casa, tu vem morar nessa casa e a felicidade não vai caber. Vou perguntar pra mãe se ela deixa eu me casar com um garoto tão bonito assim. Vou perguntar pro pai se ele me adianta alguma, recém tô aprendendo a ler. Eu acho tua irmã gente fina, tua avó me acha meio bocó. Mas não vai ser por isso que eu não vou ter compromisso de ficar contigo até nós morrer. Trajes coloridos que eu levo totó, pra quando eu sair tu não te sentir tão só. Levo teu pandeiro, eu trago meu violão. Vamos em frente e passo junto, mão na mão, na. Como não ia ser meu irmão, primeiro a vir depositar por café. Vou trabalhar duro, ganhar muito e mostrar como é que é. Deus abençoou a nossa combinação. Vão ter pedras no sapato, mas vai ser um barato. Trajes coloridos que eu levo totó, pra quando eu sair tu não te sentir tão só. Levo teu pandeiro, eu trago meu violão. Vamos em frente e passo junto, mão na mão, na. Depositar por café. Vou trabalhar duro, ganhar muito e mostrar como é que é. Oh yeah. Deus abençoou a nossa combinação. Vão ter pedras no sapato, mas vai ser um barato. Trajes
passo junto, mão na mão na... Quem sabe a gente casa, tu vem morar nessa casa e a felicidade não vai caber. Vou perguntar pra mãe se ela deixa eu me casar com um garoto tão bonito assim. Vou perguntar pro pai se ele me adianta alguma, recém tô aprendendo a ler. Eu acho tua irmã gente fina, tua avó me acha meio bocó.